Então, próxima etapa agora, certo? Falando já sobre magnetismo de modo geral, falamos sobre como campo magnético, né? Aí falamos como criar o campo magnético, aí falamos da força magnética, e o próximo passo é a indução, e o final o próximo passo é a indução com a lei de Faraday, né? Certo? Que é o final. Mas, para você entender a indução, eu preciso fazer um parêntese sobre fluxo magnético, certo? Então, veja. Se você tem uma porta aberta e passam pessoas por essa porta, você pode dizer que existe um fluxo de pessoas, né? Que seria uma certa quantidade de pessoas que passam por aquela área, né? Num certo tempo lá, certo? Se existe o ar passando pela porta aberta ou a janela aberta, o ar passando, existe um fluxo de ar, né? Que é o vento, através dessa janela, né? Se existe um campo gravitacional passando por uma certa área, existe um fluxo gravitacional. Se existe um campo elétrico, vai ter um fluxo elétrico. E se existe um campo magnético passando por uma certa área, você vai ter um fluxo magnético, que é o caso nosso aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui é uma espira. Uma espira. Eu pego um fio, qualquer fio, emendo as duas partes, aí fica uma bola. Pronto. Aí eu tenho uma espira. Nesse caso, vai ser uma espira circular. Certo? Uma bola. Não tem corrente nenhuma aí, não. Não tem nada. Só o fio formando uma borda de uma área, né? Uma região interna. Vazia, né? Certo? Então eu tenho uma espira que é oco, né? Vazio no meio, certo? Só um fio. A borda é o fio e no meio é vazio. Certo? Formato circular. Tá aqui. O formato não vai importar, não. E existe um campo magnético, ó. Esse campo é horizontal, olha o campo. Esse campo ele é horizontal, indo da esquerda para a direita, certo? Bom, vamos supor que esse campo, na vida real, ele pode ser constante ou não, né? Mas vamos trabalhar para vocês aqui com campos constantes, uniformes, certo? Então esse campo ele é constante em toda a região. E eu botei a espira em pé, né? A espira está em pé. Então você observa que o campo, as linhas de campo passam por dentro da espira, né? Ó. Se existe campo passando por dentro da espira, existe fluxo magnético através da espira. Fluxo magnético. Aqui vai ser o fluxo magnético, certo? Bom, nesse caso, eu botei a espira em pé. Vamos definir um vetor chamado vetor normal. O vetor normal, ele faz 90 graus com a espira. Esse vetor é imaginário, ele não é nada, ele não é grandeza física nenhuma, ele não é corrente, ele não é fluxo, ele não é campo, ele não é nada. É só um vetor perpendicular à espira que vai servir de referencial. Imagine esse vetor perpendicular à área da espira, certo? Então eu tenho aqui o fluxo através da espira. Vamos supor agora que eu deito a espira um pouco. A espira estava em pé e eu deito ela. Não é? Se eu deitar ela um pouco, o vetor normal, ele fica na diagonal, né? O normal, ele era horizontal, com a espira em pé. Aí eu deito a espira um pouco, deito um pouco. Aí o vetor normal agora, ele é perpendicular à espira, né? Ele é diagonal. Aqui, ó, diagonal. O vetor normal. Certo? E o campo está lá, o campo. Mas você observa o seguinte, que você deitando a espira, você prejudica o fluxo. Porque deitando a espira, você vai ter menos campo passando por dentro. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas passando por dentro. Se eu deitar a espira, começa a reduzir isso. Ó, essa linha 1, 2, 3, 4, 5 linhas, só que das 5 linhas, 2 estão fora e 3 passam por dentro. Então, se você tem menos campo passando por dentro, você reduz o seu fluxo magnético. É um fluxo menor. E se eu deitar mais ainda, aqui, ó, deitei 100%, né? Pronto. Eu deitei 100%. A normal ficou para cima agora. E a espira deitada. Observe que, nesse caso, o campo, ele não passa por dentro dela.
passa em cima, passa embaixo, mas não passa por dentro. Nesse caso, o fluxo seria zero. Se você fizer uma comparação entre as três situações, a melhor posição para ter o maior fluxo é essa aqui. Né? Esse fluxo seria máximo. Essa posição é a melhor que tem para ter um fluxo máximo. Né? Aqui seria um fluxo intermediário, porque já tem menos campo passando por dentro. Se tem menos campo passando por dentro, eu tenho um fluxo menor. E aqui eu tenho um fluxo zero, porque nenhum campo passa por dentro. Certo? Então, vamos lá. Como é que se calcula o fluxo? B vezes A vezes o cosseno de θ. O que é o B? É o campo. Quanto mais forte for o campo, maior é o fluxo. Lógico, né? Tem até lógica isso. Quanto mais forte é o campo, maior é o fluxo desse campo através da espira. Quanto maior a área, maior também vai ser quem? O fluxo. Essa área é a área da espira. Essa área aqui, ó, pessoal. Se você tem uma área maior, você vai ter mais campo passando por dentro, aumentando o seu fluxo. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo entre a normal e o campo. Esse ângulo aqui, ó. No caso daqui, pessoal, qual é o ângulo entre a normal e o campo? Zero, né? Porque a normal aponta para a direita e o campo aponta para a direita. Então o ângulo é zero. E o cosseno de zero é 1, que é o maior valor que tem, é máximo. Então, quando o ângulo é zero, o cosseno vai dar 1, o fluxo é máximo. Né? Para o ângulo sendo zero, o fluxo ele é máximo, que é o caso aqui. Né? Aqui, qual é o ângulo nesse caso? 90. Né? O ângulo entre o campo e a normal é para cima, o campo é para a direita, o ângulo é 90. O cosseno de 90 é zero, então o fluxo é zero. Zero. Quando o ângulo é 90, o fluxo é zero. Mínimo, zero. E nesse caso aqui, o fluxo ele é intermediário, porque esse ângulo é entre 0 e 90, aí o cosseno vai dar um valor entre 0 e 1, então é um fluxo intermediário. Aqui é um fluxo máximo, aqui é um fluxo intermediário, e aqui é o fluxo a zero, né? E esse fluxo é dado em Weber. WB, certo? O pessoal chama de Weber, né? Esse fluxo é Tesla vezes metro quadrado, né? E aqui é adimensional, não tem unidade, então fica Tesla vezes metro quadrado, que você vai chamar de Weber, WB, certo? É a unidade do Sistema Internacional de Fluxo Magnético, beleza? Bom, então, até então, estamos aí. Fim.